Olá, que ótimo ter todo mundo aqui para mais uma análise aprofundada. Vamos direto ao ponto, porque hoje a exploração vai focar em uma mudança de paradigma simplesmente fascinante sobre como o cérebro humano processa o mundo. Sabe, muitas vezes a sociedade aceita rótulos sem nem questionar, principalmente quando o assunto é educação e como a gente absorve informação. Mas pensem no seguinte: e se a forma como medimos a inteligência e a capacidade de aprender estiver totalmente desalinhada com a biologia de muita gente? O que vamos ver hoje vai virar de ponta cabeça muito do que se tem como verdade absoluta sobre o sucesso na escola e no trabalho. E se as dificuldades de aprendizagem forem, na verdade, dificuldades de ensino? É uma pergunta provocativa, não é? E ela desafia de cara aquela visão padrão que quase todo mundo aceita sobre alunos com dificuldade. A tendência natural, quase automática, é olhar para um estudante com notas baixas ou problemas de atenção e assumir na hora que o defeito está nele. O rótulo vem rápido: dislexia, déficit de atenção, lentidão. Mas o material incrível que fundamenta a nossa apresentação de hoje sugere uma inversão genial dessa lógica. Na grande maioria das vezes, a falha não está em quem recebe a informação, mas sim em quem transmite. E isso nos leva direto ao cerne desse atrito. É preciso ter em mente algo essencial. As estratégias de aprendizagem diferem drasticamente. Cobrar letramento visual de um aluno com processamento sinestésico causa frustração desnecessária. O sistema tradicional quase sempre exige um letramento puramente visual, tipo sentar, olhar para a lousa e ler o livro em silêncio. Imagina exigir isso de alguém que naturalmente mapeia o mundo através do sentir e do fazer. É literalmente como tentar rodar um software de Mac num computador com Windows. O hardware não está quebrado de forma alguma, a gente só está usando o formato de informação incompatível. Para ilustrar isso, o texto base traz um estudo de caso muito impressionante. É a história de um jovem que foi mandado para avaliação com um relatório gigante de 6 páginas e meia, cravando que ele era severamente disléxico, incapaz de aprender a soletrar e cheio de problemas psicológicos. O sistema basicamente já tinha jogado a toalha e enquadrado o garoto numa caixinha rígida de deficiências. Mas a reação a esse laudo foi imediata e super disruptiva. A atitude foi pegar o relatório e cravar: isso é um monte de lixo. Essa simples frase mudou o foco inteiramente, tirando a culpa de um cérebro supostamente quebrado e colocando num método de ensino que era totalmente incompatível. Em vez de olhar para o que o jovem não conseguia fazer, o foco passou a ser o que ele fazia com maestria. E adivinhe, descobriram que ele era um surfista excelente. Quer dizer, ele não tinha problema nenhum em processar informações altamente complexas enquanto estava lá na água pegando onda. Vamos ver como essa mudança de perspectiva virou ação na prática. Foi usada uma sequência exata para contornar aquele suposto déficit visual. Passo 1. Identificaram a força natural dele, que era justamente o processamento sinestésico usado no surf. Ele precisava literalmente sentir a informação. Passo 2. Transferiram esse mesmíssimo estado de sentir e focar lá das ondas direto para o desafio de soletrar palavras na sala de aula. E o resultado? Bom, ao adequar a estratégia à mente do garoto, em incríveis 15 minutos, ele já estava soletrando perfeitamente. 15 minutos. O que nos leva a uma conclusão não apenas inescapável, mas totalmente libertadora. Prestem bem atenção. Esses estudantes não estão falhando em aprender. Eles não têm deficiência de aprendizagem. O que existe aí é uma deficiência de estratégia. Eles simplesmente não estão recebendo as informações em um formato que a neurologia particular deles consiga perceber, armazenar e recuperar depois. É impressionante como, quando a estratégia correta entra em cena, as tais deficiências somem como um passe de mágica. E para entender isso de vez, temos a brilhante metáfora do cofre. Vamos imaginar o cérebro como um cofre de banco gigantesco e super seguro. As informações e as matérias da escola são os números da combinação. Mas aí é que está o grande segredo. Não adianta nada ter todos os números certos na mão. Se a gente não inserir esses números na sequência exata, o cofre não vai abrir de jeito nenhum. A estratégia de ensino é exatamente essa sequência. Se a escola tenta empurrar uma sequência puramente visual para um aluno cujo cérebro funciona como uma sequência auditiva ou sinestésica, o potencial desse aluno vai ficar trancado a 7 chaves. Então, vamos detalhar como a mente realmente mapeia a realidade, para a gente conseguir descobrir essas combinações. Começando pelo sistema dominante, que é o mais comum, o processamento visual. As pessoas que operam principalmente nesse canal compreendem o mundo através de imagens. Elas precisam de fato ver as coisas na tela mental delas. É muito comum usarem expressões como "isso me parece bom", "a imagem está clara" ou "vejo o que quer dizer". Para esse grupo, a informação entra super bem quando existem gráficos, leituras ou demonstrações visuais bem evidentes. Em seguida, temos os processadores auditivos. Esse pessoal depende demais da ressonância, do ritmo e do tom da voz.
seja a própria voz interna ou a de quem está falando. Para um aprendiz auditivo, a informação tem que fazer sentido sonoramente. O vocabulário deles é cheio de frases como "isso soa bem", "estamos na mesma sintonia" ou "algo me diz que". Eles têm uma facilidade enorme para aprender escutando palestras, em rodas de debates ou até mesmo repetindo os conceitos em voz alta sozinhos. E claro, chegamos no processamento sinestésico, que é justamente o sistema daquele jovem surfista. Quem tem essa dominância filtra a realidade pura e simplesmente através de sentimentos e sensações físicas. E a linguagem acompanha isso direitinho. Não sinto firmeza nisso, preciso pegar o jeito ou foi um impacto pesado. Para eles, só olhar ou escutar não resolve. Eles têm que tocar, experimentar e se envolver fisicamente com a situação para que o conceito grude na memória de verdade. Entendendo essas 3 vias, o material nos joga um dado estatístico que é de cair o queixo. Em um estudo feito com uma classe inteira de estudantes que já tinham sido rotulados com problemas crônicos de aprendizagem, descobriram algo surreal. 90% desses alunos tidos como deficientes eram, na verdade, apenas aprendizes usando estratégias auditivas ou sinestésicas para tentar resolver tarefas que a escola exigia que fossem feitas de forma visual. Dá para acreditar? 90%? Uma simples mudança no método de ensino e o problema da turma quase inteira desapareceu em questão de semanas. Bom, agora vamos passar da teoria para a prática. Como descobrir qual é o formato de cofre de cada pessoa? A excelente notícia aqui é que todo mundo transmite pistas fisiológicas o tempo todo. Pistas inegáveis sobre o seu sistema representacional primário. Com um pouco de treino, dá perfeitamente para aprender a ler o comportamento de alguém com a mesma clareza com que se lê um mapa de estradas. A gente só precisa começar a prestar atenção aos sinais certos. Existe até uma sistematização bem exata do que observar nessas pistas corporais. Por exemplo, quem está operando no modo visual tende a ter uma respiração mais alta, ali no peito, de um jeito mais superficial. Falam rápido e num tom um pouco mais agudo, porque estão na correria tentando acompanhar a velocidade das imagens passando na cabeça. Já os auditivos costumam respirar de uma forma bem mais uniforme, puxando do diafragma, com vozes compassadas, medidas e cheias de ritmo. E os sinestésicos? A respiração desce lá para o estômago, costumam ter um tom de voz mais grave e falam de forma mais lenta, fazendo pausas contínuas para conseguir processar o que estão sentindo internamente. E isso nos traz a uma das descobertas mais fascinantes sobre a neurologia humana. Esqueçam aquele velho clichê romântico. Neurologicamente falando, os olhos são mesmo as grandes janelas de acesso aos dados do cérebro. O movimento involuntário deles denuncia na hora que tipo de arquivo está sendo buscado pela mente. Olhos se movendo para cima apontam para uma busca de imagens visuais. O olhar nivelado ao centro sinaliza o acesso a sons ou a um diálogo interno. E olhar para baixo indica que a pessoa mergulhou no processamento de sentimentos sinestésicos. Querem ver como isso funciona? Vamos fazer um teste mental rápido proposto pelo material. Tentem lembrar exatamente quais eram as cores das velas em um bolo de aniversário de 12 anos atrás. Para chegar a essa resposta, a grande maioria das pessoas vai, inevitavelmente, mover os olhos para cima. O cérebro precisa, do ponto de vista puramente biomecânico e neurológico, posicionar os olhos para o alto para conseguir alcançar e abrir os arquivos das imagens que estão sendo construídas ou lembradas. É simplesmente incrível como o corpo responde. Sendo assim, o grande trunfo para o sucesso absoluto na comunicação e no ensino é um só: a adaptação. De nada adianta entender a estratégia mental do outro se a abordagem não for ajustada em seguida. Falar bem devagar, cheio de pausas dramáticas com uma pessoa visual, vai deixá-la completamente maluca de impaciência. Por outro lado, falar numa velocidade insana, jogando 1 milhão de informações na frente de alguém sinestésico, vai gerar uma sobrecarga absurda e zero conexão. É fundamental igualar a cadência e a linguagem ao canal de quem está do outro lado. E para fechar nossa análise de hoje, fica uma reflexão muito forte baseada em tudo isso. Quantos talentos espetaculares estão sendo esmagados neste exato momento, só porque a informação está chegando na sequência errada? Quando a gente domina essa leitura de estratégias mentais, nós ganhamos a chave mestra para destravar potenciais ilimitados, transformando o que antes era pura frustração em vitórias incrivelmente rápidas. Fica esse convite para repensar as interações de hoje em diante. Um abraço e até a nossa próxima exploração.